Juberu, Arae aje umbo, Oluwaje aje umbo, Arae aje umbo, Oluwaje aje umbo, Arae. Povo da terra, vamos comer saudando o dono da terra, o Bauluaê. Povo da terra, vamos comer louvando, ele aceitou comer conosco. Essa é a tradução dessa cantiga, né? Muitas pessoas fazem muito... Deixa eu segurar aqui o telefone, eu estou sem base hoje. Muita alusão ao Lubagé, né? Conta um monte de um monte de histórias sobre a questão de Xangô, por que Xangô não participou do Lubagé, por que Xangô não pode vir no Lubagé, sobre a família Di, essa tua família Di, que até pouco tempo atrás ninguém sabia o que era, surgiu de repente aí. O porquê ele está se louvando, né? De chamar de povo da palha o Sangue, o Xumaré, Iroko, Iuá, Obá, até Obá, né? Nanã. Então se criou um monte de história, um monte de tans. E no Brasil nós seguimos algumas tradições, algumas lendas, né? Mas como o próprio nome diz, lendas, né? Então nem todas as lendas são verdadeiras. Às vezes a pessoa não conhece bem o fundamento da ritualística e cria uma história. Ninguém precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas é só buscar, estudar, pesquisar. Em África não se faz o Lubagé? Não, se faz o ritual das comidas, ofertadas ao Baluaê, ao Maulu. Mas o ritual do Lubagé, criado no Brasil. África, o culto é familiar e individualizado. Quando chegaram aqui no Brasil, cada um trouxe seus costumes, as suas tradições de sua família, né, familiar, de sua tribo, e aqui o culto passou a ser coletivo. Em um xirê, louvando os orixás de cada tribo, do jeito, da forma que cada um aprendeu lá e trouxe. Então passou a ser coletivo. Aí começou a surgir algumas lendas, alguns itãs, que foi criado aqui, né? Que virou tradição. Não vou nem dizer que esteja errado, mas não se faz tão necessário. Mas ok, ele fez com que a tradição, né, mantesse vivo o nosso culto até os dias de hoje. É bonito? É bonito, mas desde que você saiba, né, e tenha consciência que aquilo ali é uma tradição, que passou a fazer parte do culto. Mas não que necessariamente seja obrigatório fazer parte do culto daquele orixá. Não ser obrigatório colocar todos os orixás como é colocado no Lubagé por causa da ritualística do Lubagé. Assim como Exu é a boca que tudo come, no Lubagé nós ofertamos tudo que o corpo precisa, os alimentos, né? Fazendo alusão que estamos cultuando o dono da terra, que é responsável por tudo, por toda a criação, por toda a fartura, por todo alimento, né? E dentro dessa ritualística, dentro desses alimentos ao quais passamos nosso corpo, aos quais nos alimentamos, estamos pedindo, além de saúde, prosperidade, caminhos, riqueza, e compartilhando com o dono da terra, nos alimentando com ele, pedindo para que tenhamos vida longa. Porque independente de felicidade, prosperidade, caminhos abertos, tudo mais, o mais importante é a saúde. E todos nos alimentamos, comemos para sobrevivermos. Para a nossa sobrevivência precisamos comer. Então aquelas comidas votivas que oferecemos ao rei e dono da terra, para que ele tire as mazelas, nos dê caminho, nos dê prosperidade, nos dê saúde e longevidade. E Obaluaê não é o rei da miséria, como muitos pensam, não. Se ele fosse dono da miséria, o nome dele não começaria com Obá, nome de rei, né? Rei e dono da terra. Agora, assim como diversos outros sincretismos, né? O Baluaê passou a ser cultuado em muitas casas no mês de agosto, fazendo alusão ao sincretismo de São Lázaro, de São Roque, né? Aqui no Brasil tem muito isso. Geralmente as festas dos orixás são comemoradas na mesma época do Santos Católico, ao qual foi feito o sincretismo. Mas não quer dizer necessariamente que tem que ser feito só no mês de agosto, não. O culto ao Baluaê, o culto ao Mulu, pode ser feito qualquer outro mês. E o culto ao Baluaê não tem que necessariamente ser junto com diversos outros orixás, não.
como muitas pessoas colocam, porque tem que vestir santo tal, santo A, santo B. Não tem necessidade. O culto é unificado. O culto é único de Obaluayê. Tanto é que nas cantigas, né, que são entoadas durante o Lubagé, não se fala em outros orixás, não se fala em Oiá, não se fala em Nanã. Não. Eles vestem, né, tomam seus rumos, têm suas cantigas e tudo mais, mas o culto tem que ser mais focado ao Obaluayê. E nenhuma cantiga fala sobre passagem dele com algum outro orixá. Só se fala dele, só de Obaluayê. Nem mesmo de Nanã. Agora, existem atos que foram criados em alguns axés, né? Atos próprios daquele axé. Aqui no Brasil, foi consequência de alguma situação que houve na época. Como, por exemplo, o pãozinho de Ogum. Pão do Ogum. Por quê? Porque em Salvador, Ogum ele é sincretizado com Santo Antônio. Santo Antônio tem a ritualística do pão. Colocaram essa ritualística no candomblé. Quartinhas de Oxóssi. Se não me engano, essa ritualística que surgiu no canto A. É específico do canto A. Teve seu motivo, teve o porquê de ser realizado lá, mas não é um fundamento de Odé. Não. É uma situação que houve lá e passaram a fazer essa ritualística, né? Oferecendo essa ritualística a Odé. Mas não que tenha alguma coisa a ver com a história de Odé, em sua tribo, em seu povo e tudo mais. Outra coisa, pratos de Nanã, pratos de Odé, alvorada, todas essas coisas. A própria feijoada. A feijoada foi criada, se não me engano, pelo pai Procópio, né? No axé dele teve um motivo, teve um porquê. Agora virou, assim, fundamento para muitas casas, né? Toda casa, quando tem algum, tem que ter a feijoada. Eu sirvo feijoada em minha casa, sim. Ofereço para os convidados, né? Coloco lá meu popoió para Ogum, coloco. Ele aceita de bom grado. Mas não que seja um fundamento de Ogum. Ogum, ele come inhame. Ogum, ele come grãos torrados, como qualquer um caçador. Ofertamos o popoió, o feijão preto. Popoió, o feijão preto, ele aceita de bom grado. A feijoada não veio com o culto de Ogum, de Irê para cá, não. A feijoada não era oferecida para Ogum em África. Não quero aqui mudar o pensamento de ninguém, mudar a ritualística do Lubagé, de forma alguma. Só tento passar aqui que eu faço Lubagé em casa também. E o orixá que vier vai vestir, com certeza. Até mesmo Xangô, se vier. É errado Xangô ir, é errado Xangô vir no Lubagé. Então diga isso pra ele. Se é errado, por que ele vem então? Que o Pai Santo não ensinou o Iaô, não ensinou o Ibô, não ensinou. Peraí, então tá. Então, o orixá ele faz as vontades da pessoa, não que faz parte do culto dele, né? É lógico que muitas coisas temos que ensinar aos nossos mais novos. Inclusive, essas verdades, tá? O pessoal tem que parar de ficar se baseando em itãs, né? Porque Saci Pererê também é um itã, Mula Sem Cabeça é um itã, Curupira é um itã, são lendas. Tá? Mas, então a religião vai se perder se você não acreditar nos itãs. Não, estou dizendo que os itãs estejam errados. Estou dizendo que muitos itãs foram inventados, foram criados para tentar justificar uma ritualística que a pessoa não conhecia o fundamento, não conhecia a sua história e criou alguns itãs, tá? Porque existem histórias, principalmente num livro de um sacerdote muito conhecido, que não vou dizer o nome para não criar polêmica, onde ele conta uma história que Iemanjá era mãe de Ogum. Depois, no mesmo livro, que Iemanjá era irmã de Ogum. E em outro itã, que Iemanjá era filha do Ogum. Peraí. Era mãe, mulher, filha, prima, tio. Era o que então, cara? Você gosta de dizer que, porque orixá tal saiu com orixá tal, orixá A pegou orixá B, que era filho de orixá C, aí vai se assentar orixá, por exemplo, Xangô, eu tenho que assentar Yansan, Oiá, né? Tem que assentar Oiá, Oxum e Obá, que foram esposas. Aí sou obrigado a assentar o Baloí porque teve um caso com o Obá, tem alguma coisa com o Nanã. Tem que assentar Ogum porque teve um bafulejo com Oiá. Aí tem que assentar Odé, porque também teve alguma coisa com Oiá, com Oxum. Daqui a pouco tem que assentar Logum. Então vem essas histórias, começou a criar um monte de bobagem, de besteira, para tentar justificar o injustificável. Gente, o orixá é único. Mesmo que ele tenha uma família, tenha tido uma família, se eu convido uma pessoa que eu gosto para almoçar na minha casa, não sou obrigado a convidar o seu irmão, seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe. Não. O orixá é único. Obauluayê, Araê Adjaumbó,
Olubajé Ajaumbó. Estou convidando, né? Povo da terra, vamos comer louvando Obaluayê. Ele aceitou comer conosco. Ele aceitou nos transmitir e dividir o seu axé. Então, Olubaunjé, Olubaunjé, Olubaunjé. É o culto ao Obaluayê. Axé. A Obaluayê, entendeu? Os outros orixás que vierem vão dançar, vão vestir, né? Vão participar, vão comungar. Mas o foco é Obaluayê. Essa história de família Di, é invenção, criação, tá? Muitos vão se levantar, você é doido, isso é besteira, existe, então tá, ok. Então vai lá, coloca todo mundo. Continua com esses pensamentos. Não existe família Di. Não existe todos esses montes de santos que são obrigados a vestir no Olubajé. Não podem vir? Não estou dizendo isso. Se são convidados, podem vir sim, participar, comungar. Mas não fazem parte da ritualística do Olubajé. O Olubajé é específico de Obaluayê. Axé.